In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuarum corda fidelium, et tui amoris in accende. Emite Spiritus sum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus, qui corda fidelium, Sancte Spiritus illustratione loquisti, da nobis in ordine Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito bem, estamos então dando início à nossa quinta aula deste curso de escatologia. Nós estudaremos hoje a natureza do purgatório. Você que nos acompanha na aula de hoje, seja muito bem-vindo. Neste curso, nós já estudamos, nas primeiras aulas, a natureza e a subdivisão da escatologia. Iniciamos, então, os estudos dos objetos próprios da escatologia intermediária. Já analisamos com certa riqueza de detalhes a natureza da morte corporal. Também estudamos o juízo pessoal ou juízo particular. E já discorremos acerca da natureza do céu beatífico, né? Na aula de hoje, então, nós continuaremos os estudos dos objetos próprios da escatologia intermediária e hoje nós iremos tratar da natureza do purgatório. Começaremos nossos estudos nesta quinta aula de escatologia sobre, então, o purgatório. Pois bem, nós iremos usar as fontes de estudos que já temos citado ao longo das nossas aulas. Vamos seguir bem de perto o padre Antônio Rui Marim em sua obra Teologia da Salvação, mas seguiremos também de perto o magistério da Igreja, as Sagradas Escrituras, os santos, sobretudo os santos doutores da Igreja. Muito bem. No primeiro momento, então, na aula de hoje, vamos analisar uma noção acerca do purgatório. Para começarmos, então, estes estudos, vou citar aqui o parágrafo 276 desta obra do padre Antônio Rui Marim, Teologia da Salvação, que nos traz exatamente uma noção, nos dá uma noção da existência do purgatório. E o texto, então, nos diz: com a palavra purgatório, designamos o lugar ou o estado das almas dos justos que morreram na graça e amizade com Deus, mas imperfeitamente purificadas das faltas cometidas no mundo. Antes de ser admitidas à visão beatífica, é preciso que desapareçam em absoluto todos os rastros do pecado, a fim de apresentarem-se diante de Deus sem mancha nem ruga, inteiramente resplandecentes e limpas. Então, eis aqui uma noção da existência do purgatório. Vamos analisar esta sentença, vamos analisar esta noção, e analisar significa exatamente isso, fragmentarmos em partes o texto para olharmos com maior profundidade para cada uma destas afirmações. Então, o texto começa dizendo, com a palavra purgatório. Então, a palavra purgatório é um termo técnico da teologia que nós usamos e que a teologia profissional usa para designar o lugar ou o estado. Então, nós não podemos afirmar categoricamente que o purgatório é um lugar. Mas nós também não podemos afirmar categoricamente que o purgatório é um estado. Há dúvidas. Não temos uma conclusão cabal. É muito provável que o purgatório seja um estado, mas nós não podemos afirmar categoricamente, porque não temos dados da revelação divina suficientes para afirmarmos categoricamente. Então,
Com a palavra purgatório, nós queremos designar um lugar ou um estado das almas dos justos. Então, no purgatório, seja um estado ou seja um lugar, no purgatório estão as almas dos justos, daquelas pessoas que morreram na graça e na amizade com Deus. Então, no purgatório, não se encontram almas condenadas ao inferno. Não se trata disso. No purgatório encontram-se as almas dos justos, que morreram na graça e na amizade com Deus, na graça santificante. Porém, imperfeitamente purificadas das faltas cometidas neste mundo. Então, vamos aqui fazer a seguinte comparação. Os santos são aqueles que alcançaram a perfeição da vida cristã, tendo se purificado pela ação da graça de Deus, pela resposta à graça de Deus. Os santos se purificaram de todas as penas temporais dos seus pecados mortais, veniais, das suas imperfeições, e cresceram em virtudes heróicas. Os santos alcançaram a perfeição da vida cristã. Mas aqueles que não alcançaram a perfeição da vida cristã, aqueles que viveram de maneira cristã, porém imperfeitamente, aqueles que não chegaram à perfeição da vida cristã, portanto, à santidade, e que ao morrerem, os santos entram diretamente no céu, aqueles que não alcançaram a perfeição da vida cristã, mas tiveram vida cristã de maneira imperfeita, aqueles que apenas alcançaram a imperfeição da vida cristã, por assim dizer, ao morrerem, não entrarão diretamente no céu, mas também não serão condenados ao inferno. Entrarão, portanto, no purgatório, a fim de se purificarem. Porque purgatório significa exatamente isso, um lugar, um estado onde há purificação. E é análogo à via purgativa da teologia ascética e mística. Tá bem? Então, no purgatório estão as almas dos justos que morreram na graça e na amizade com Deus, mas imperfeitamente purificadas das faltas cometidas neste mundo. Então, cometeram faltas nesta vida terrena, cometeram pecados nesta vida terrena e não se purificaram completamente, devidamente. Não deram a Deus a satisfação pelos seus pecados. Não fizeram a reparação completa de todos os seus pecados. Então, não alcançaram a perfeição da vida cristã, são almas imperfeitas, mas que estão na graça santificante, que estão na amizade com Deus e morreram assim. Não ingressarão imediatamente no céu beatífico, não serão condenados ao inferno também, mas precisarão passar por uma purificação que chamamos de purgatório, para então, depois disso, ingressarem no céu beatífico. Portanto, no purgatório há sofrimento que purifica, mas há esperança de alcançar a visão beatífica, depois deste tempo de purificação. E tempo mesmo. No purgatório há tempo. No inferno há o desespero de nunca mais sair de lá. No purgatório há esperança, porque o purgatório é garantia de céu. É certeza de que, após esta purificação, essas almas ingressarão no céu beatífico. As almas que estão no purgatório não correm o risco de serem condenadas ao inferno. Possuem, portanto, esperança de entrar no céu beatífico após este tempo de purificação. O texto continua afirmando o seguinte: antes de serem admitidas à visão beatífica, é preciso que desapareçam, em absoluto, todos os rastros do pecado, a fim de apresentarem-se diante de Deus sem mancha
e nem ruga, inteiramente resplandecentes e limpas. Então vejam, para o purgatório vão aquelas almas que ainda possuem os rastros do pecado. E o que nós queremos dizer com rastros do pecado? O termo técnico usado pela teologia profissional para designar estes rastros do pecado, estas manchas, é o reato de pena, ou seja, as penas temporais. E aqui, para entendermos a natureza do purgatório e o porquê, o motivo, a causa que levam as almas para o purgatório, nós precisamos dar um passo atrás e entendermos a teologia do pecado. Então façamos isso. Vejam, o pecado, qualquer que ele seja o pecado mortal, seja o pecado venial, mas fiquemos no pecado mortal porque isso é mais evidente no pecado mortal. Todo pecado que cometamos, sobretudo o pecado mortal, produz uma consequência. E essa consequência pode ser subdividida em 3 espécies. Todo pecado produz uma culpa. De modo particular, o pecado mortal. Quando cometemos um pecado mortal, o que é um pecado mortal? Que é o mais grave de todos. O pecado mortal sempre tem matéria proibida grave, pleno entendimento por parte da inteligência, então o sujeito sabe que é pecado, e pleno consentimento por parte da vontade. O sujeito quer pecar, está consciente de que está pecando, que está transgredindo o mandamento de Deus. Então, nós todos possuímos o livre-arbítrio da vontade. O livre-arbítrio é um poder de tomarmos uma decisão, de realizarmos uma escolha. É o poder de querer. E nós podemos escolher querer a vontade de Deus, querer fazer o que Deus nos manda. Nós podemos escolher querer obedecer a Deus e aos seus mandamentos, e isso é amá-lo. E para isso nós precisamos da graça de Deus, mas nós podemos escolher isso. Ou nós podemos escolher desprezar a Deus e obedecer à voz da tentação, seja ela uma tentação diabólica, seja ela uma tentação da própria concupiscência. Nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de escolher. Por quê? Porque possuímos o livre-arbítrio da vontade, essa capacidade que temos para tomar decisões, fazermos escolhas. E se nós escolhemos pecar, nós somos culpados deste crime que é o pecado. Então, a primeira consequência, ou a primeira espécie de consequência do pecado, sobretudo o pecado mortal, é a culpa. Nós somos culpados. Né? Agora, além da culpa, uma segunda espécie de consequência do pecado é a pena. A pena é aquilo que nós merecemos pelos nossos pecados. A pena é subdividida em pena eterna e pena temporal. A pena eterna, aquilo que nós merecemos, a pena eterna, que será imputada a nós na eternidade, após a morte corporal, por isso se chama pena eterna. A pena eterna do pecado mortal, seja ele qual for, é a condenação ao inferno. Então, porque somos culpados, e somos culpados porque pelo livre-arbítrio da vontade escolhemos desobedecer a Deus e obedecer à tentação e pecar contra Deus, porque somos culpados, merecemos uma pena eterna. A pena eterna é a condenação ao inferno. Além da pena eterna, que será aplicada na eternidade após a morte corporal, além da pena eterna, nós temos a pena temporal,
que nós já merecemos neste tempo, ou seja, nesta vida terrena, nessa peregrinação terrena, neste mundo. A pena temporal, ela já é imputada, ela já é aplicada, ela já é sancionada por Deus enquanto justo juiz nesta vida terrena. Qual é a pena temporal do pecado mortal que nós já recebemos nessa vida terrena? A pena temporal do pecado mortal é a perda da graça santificante. Nós perdemos esta comunhão com Deus, essa amizade com Deus que chamamos de graça santificante. Além disso, as graças atuais são atenuadas. Deus continua a nos dar graças atuais. Deus continua a dar a graça atual aos pecadores. Mas aquelas que são suficientes para que ele saia do pecado se escolher corresponder a elas, pelo livre-arbítrio da vontade. Mas o pecado mortal nos faz perder a graça santificante, nos faz perder as graças atuais subsequentes, nos faz perder os méritos adquiridos até então e nos faz perder a operação dos dons ordinários do Espírito Santo. Então, já nessa vida terrena, nós provamos da pena temporal imputada pelo pecado mortal. Então, segunda consequência, ou segunda espécie de consequência do pecado mortal. A primeira, a culpa. A segunda, a pena, que se subdivide em pena eterna e pena temporal. A terceira espécie de consequência do pecado mortal é a ferida. O pecado mortal produz uma ferida em nossa alma. Uma ferida além da ferida que o pecado original já deixou. Então, por exemplo, se o sujeito ele é casado e brigou com sua esposa, ou a esposa brigou com seu esposo, e foi uma briga séria, fica o ressentimento, a mágoa, que é uma ferida e que só vai ser curada quando houver reconciliação verdadeira, quando ambos pedirem perdão e se perdoarem. Não é? Pois bem, acontece que o sacramento da penitência, pressupondo que o sujeito já é batizado e cometeu um pecado mortal, mas se arrependeu do seu pecado mortal e recorreu ao sacerdote, buscou o sacramento da penitência. O sacramento da penitência, pressupondo então um arrependimento sincero, um exame de consciência honesto e a confissão sacramental, quando o sacerdote nos dá a absolvição sacramental, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sacramento da penitência nos perdoa, nos absolve de toda a culpa e de toda a pena eterna. Portanto, o sacramento da penitência é um tribunal. É como que um adiantamento do juízo particular e universal. É uma espécie de adiantamento. O sacramento da penitência é uma espécie de adiantamento do juízo pessoal e do juízo universal. Por quê? Porque o sacramento da penitência é um tribunal, mas o tribunal da misericórdia. O juízo particular será um tribunal, mas o tribunal da pura justiça. Então, o sacramento da penitência é um tribunal no qual nós entramos culpados, nós nos acusamos, isso é o ato de confessar, dizer os nossos pecados, nós estamos nos acusando, mas estamos dizendo para Deus, estou arrependido, suplico o teu perdão e a tua misericórdia. E se esse arrependimento, se essa misericórdia é verdadeira, se esse arrependimento, né, se esse pedido de misericórdia são autênticos, são verdadeiros, Deus então nos absolverá mediante o sacramento, mediante o sacerdote. A absolvição sacramental nos dá o perdão da culpa. Então nós entramos culpados nesse tribunal, nós nos acusamos, mas mediante o pedido a Deus de perdão e de misericórdia, Deus então nos absolve de toda a culpa.
não é? Mas, além de nos absolver de toda a culpa, Deus também nos absolve de toda a pena eterna, ou seja, nos salva da condenação ao inferno. Então, nós saímos do sacramento da penitência absolvidos da culpa e nós saímos absolvidos da pena eterna. Somos salvos do fogo do inferno. Todavia, o sacramento da penitência, a não ser que exista uma contrição perfeita, e a não ser que a graça de Deus assim o queira, o sacramento da penitência, a não ser isso, não retira a pena temporal, que é aquilo pelo qual nós devemos dar a Deus a satisfação, ou seja, fazer a reparação dos nossos pecados. Então vejam. Ora, o sacramento da penitência, ele nos devolve a graça santificante. Nos faz entrar novamente na graça santificante. O sacramento da penitência também ressuscita os méritos que nós havíamos perdido. Mas vejam, o sacramento da penitência, ele implica da nossa parte a necessidade de fazermos um ato de reparação pelos nossos pecados, de darmos a Deus a satisfação pelos nossos pecados. Então vejam, o sacramento da penitência nos absolve da pena eterna, somos salvos do inferno. O sacramento da penitência também nos devolve a graça santificante que nós havíamos perdido. O sacramento da penitência ressuscita em nós os méritos das boas obras que nós já tínhamos feito outrora e havíamos perdido pelo pecado mortal. O sacramento da penitência ressuscita esses méritos. É uma ressurreição interior, uma ressurreição na vida da graça. Né? Porém, o sacramento da penitência, ele não retira de nós a tendência, o vício, a tendência ao pecado. E o sacramento da penitência, ele implica numa necessidade de dar a Deus a satisfação pelos nossos pecados, fazer um ato de reparação pelos nossos pecados. E então, por isso, o sacerdote confessor pode nos dar uma penitência para fazermos a reparação dos nossos pecados. E a reparação significa que, auxiliados pela graça de Deus, nós vamos reparar, dar a Deus a satisfação pelas penas temporais que ainda ficaram. Então, podemos fazer isso por diversos exercícios espirituais, obras de misericórdia corporais e espirituais, indulgências. Exemplo, vamos supor que o pecado do sujeito tenha sido um roubo. Ele roubou um relógio, né? Mas se arrependeu depois. Foi até o sacerdote e confessou os seus pecados, recebeu a absolvição sacramental. Então foi perdoado da sua pena, da sua culpa, da sua pena eterna. A pena temporal, ela também, em parte, foi remida, em parte foi sanada, porque Deus nos devolve a graça santificante, ressuscita a vida interior da graça, ressuscita os méritos outrora adquiridos. Mas não faz sentido o sujeito que confessou seus pecados, está arrependido e recebeu tal graça de volta, a graça santificante, não faz sentido ele continuar com o relógio. Então, aquele objeto que foi roubado deve ser restituído. E esse é o ato reparatório. Esse é o ato que dá a Deus a satisfação pelos pecados. Pois bem, todas as pessoas que morrem sem terem feito este ato de reparação dos seus pecados, sem terem dado a Deus a satisfação pelos seus pecados, sem terem feito esta penitência, vão para o purgatório. Exceto se essas almas foram beneficiadas por uma graça especial, por uma contrição perfeita. Entendem? Mas então, estão no purgatório todas aquelas almas
nas quais existiram ainda estes rastros de pecado, estas manchas, estas rugas, estas penas temporais. E só vão comparecer diante de Deus no céu beatífico, quando estiverem resplandecentes e limpas, purificadas de todos estes rastros do pecado. Muito bem. Então, existe o purgatório. Né? Pouco mais adiante, o padre Antônio Rui Marim começa a enumerar vários erros acerca do purgatório. Quais são os principais erros sobre essa doutrina? O primeiro erro foi o erro de Basílides, um autor do século II. E o padre Antônio Rui Marim diz que ele foi um dos primeiros a errar acerca do purgatório, quando então ensinou que não há outras penas dos pecados fora a da transcorporação das almas depois da morte, a metempsicose. Então, quer dizer, para Basílides, a única pena do pecado seria a transmigração, a transcorporação das almas após a morte. Então, a reencarnação, a metempsicose. Essa seria a pena do pecado. Basílides estava errado. O segundo erro acerca do purgatório é o erro de Ério, no século IV. Este foi um presbítero ariano que não negou a existência do purgatório, mas incorreu no erro de condenar as oblações e os sufrágios pelos defuntos. Então, para Ério, existia o purgatório, mas ele condenou como um erro as oblações e os sufrágios, as orações pelos fiéis defuntos, pelas almas do purgatório. O terceiro erro acerca do purgatório foi o erro dos flagelantes, dos albigenses, dos cátaros, dos valdenses e de outras seitas do final dos séculos XII e XIII, que ensinaram a doutrina que sempre retorna, que é a seguinte: as almas que viviam no céu foram seduzidas por um Deus mau e desceram à terra, tomando um corpo mortal, onde hão de permanecer até que, inteiramente purificadas, possam voltar ao céu. Então, é a velha doutrina dos maniqueus e gnósticos, do maniqueísmo e das seitas gnósticas dos primeiros séculos. Né? Então, para estes, os flagelantes, os albigenses, os cátaros, os valdenses e outras seitas do final do século XII e XIII, para eles, as almas, a princípio, viviam no céu, mas foram seduzidas por um Deus mau. Então, estes gnósticos, estes maniqueus, estas seitas acreditavam num sistema dualista, de um Deus bom e de um Deus mau. Ora, estas almas foram seduzidas por um Deus mau, desceram à terra, passaram a animar corpos mortais e, por causa deste pecado, devem permanecer nos corpos até que sejam inteiramente purificadas e possam voltar ao céu. Então, a purificação para estas seitas é a reencarnação e a prisão das almas nestes corpos. O que faz eco também à doutrina platônica. E o quarto erro acerca do purgatório é o erro dos protestantes do século XVI em diante. De modo geral, todos os protestantes negam a existência do purgatório. Assim foi com Lutero, que pouco a pouco foi evoluindo até a negação total do purgatório. Assim foi também com Calvino, que além de negar o purgatório, atacou a Igreja e a doutrina católica com furiosa veemência e afirmava que a doutrina sobre o purgatório
era uma blasfêmia e um escândalo contra a satisfação oferecida por Cristo. E além de Lutero e Calvino, os protestantes antigos, também os protestantes modernos do século XIX, XX e XXI, em geral, negam a existência do purgatório. Todavia, não obstante a eles, qual é a doutrina católica de sempre? O padre Antônio Rui Marim a expõe no parágrafo 278. Então, contra todas estas heresias e erros que refutaremos ao longo do texto, vamos apresentar a doutrina católica no formato de conclusão. Então, qual é a conclusão a qual nós chegamos acerca da doutrina católica sobre o purgatório? É a seguinte. Primeiro, o purgatório existe. Essa é a doutrina católica. O purgatório existe no mundo real. Ou seja, um estado em que as almas dos que morreram na graça de Deus, com o reato de alguma pena temporal devida pelos seus pecados, se purificam inteiramente antes de entrar no céu. Então, basicamente, isto é o purgatório. Então, primeira afirmação, o purgatório existe no mundo real. Segunda afirmação, estão no purgatório todas aquelas almas que passaram pela morte corporal, mas morreram no estado de graça santificante, na amizade com Deus, porém com o reato de alguma pena temporal. Isto é, não se purificaram completamente, não deram a Deus a satisfação completa pelos seus pecados, não se purificaram dos seus pecados, quer mortais, quer veniais, quer das imperfeições. Então morreram com um reato de pena temporal devida pelos seus pecados. E no purgatório, então, essas almas se purificarão inteiramente antes de entrar no céu beatífico. Pois bem, esta é, então, a doutrina católica, que está, então, brevemente definida no formato de conclusão. Pois bem, vamos agora apresentar as provas bíblicas e depois as provas extraídas do magistério da Igreja. Falemos primeiro das provas bíblicas. A doutrina acerca do purgatório está fundamentada na Sagrada Escritura? Sim. Há textos bíblicos que provam a existência do purgatório? Sim. E dentre os muitos textos que nós poderíamos citar, vamos expor e explicar apenas os seguintes. Primeira passagem bíblica, que é um fundamento bíblico, teológico, escriturístico acerca da existência do purgatório. Nós vamos para o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos de 41 até o 46. Então, este texto, nas palavras do padre Antônio Rui Marim, este texto é o famoso episódio relatado no segundo livro dos Macabeus. No dia seguinte à vitória sobre Górgias, Judas Macabeu descobriu, debaixo das túnicas dos seus soldados caídos no campo de batalha, alguns objetos idolátricos, procedentes da pilhagem de Jânia, cidade que haviam destruído e saqueado pouco antes. Estes objetos, segundo a lei judaica, eram essencialmente impuros, por ter sido consagrados aos ídolos. Os soldados caídos, os soldados que morreram, haviam cometido, por conseguinte, um pecado por tê-los retido junto a si. Todos viram na morte destes soldados, na batalha seguinte, um castigo de Deus pelo pecado de então.
né? Mas cometeram um pecado, quer porque não tinham consciência plena da lei, quer porque não tinham visto a gravidade daquele ato, né? E então vem o texto que vamos ler agora. Versículo 41 do capítulo 12 de 2 Macabeus. Mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Então, os soldados oraram por aqueles outros seus companheiros que morreram. Quanto ao valente Judas, ele exortou o povo a se conservar sem pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado dos que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coleta individual, que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado daqueles que haviam morrido. Agiu assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Então, Judas Macabeu pediu para que no templo de Jerusalém se oferecessem sacrifícios e se orassem pelas almas daqueles que haviam morrido, porque acreditava na ressurreição deles e na purificação dos seus pecados. Então, a oração pelos fiéis defuntos, a oração em sufrágio pelas almas dos mortos. Eis aqui o fundamento bíblico para tal. Versículo 45. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, primeiro fundamento bíblico acerca da necessidade de orar e de oferecer sacrifícios em sufrágio pelas almas dos fiéis defuntos. Para quê? Para que fossem absolvidos do seu pecado. Isto é, das penas temporais daquelas almas que então estavam no purgatório. O texto bíblico não usa essa palavra, purgatório, mas designa com total clareza esta condição, este estado daquelas almas que haviam pecado, mas não cometeram um pecado mortal, não morreram em pecado mortal, mas também não morreram purificadas de todas as penas temporais dos seus pecados. O padre Antônio Rui Marinho, explicando este texto, nos dirá o seguinte: os soldados caídos não estavam, por conseguinte, no inferno, onde não há remissão possível. Tá bem? Então, nós não rezamos pelas almas que foram condenadas ao inferno, porque não há remissão possível para elas. De lá não sairão. Aqueles soldados haviam cometido uma culpa que necessitava o perdão de Deus. Mas esse perdão podia ser obtido na outra vida, à base das expiações oferecidas por eles aqui na terra. Não se tratava, pois, de um pecado grave que lhes acarretaria condenação eterna, mas de um pecado leve, por ignorância da lei ou por consciência errônea. Então, se tratava de um pecado leve, que chamamos também de pecado venial. Ou, ao menos, de um pecado grave, do qual se arrependeram antes de morrer, como ocorreu com muitos dos que morreram afogados pelas águas do dilúvio. Então, as pessoas que morreram em pecado venial, ou as pessoas que cometeram pecado mortal, mas se arrependeram desses pecados mortais antes de morrer, ou as pessoas que morreram em graça santificante, mas sem se purificarem completamente das penas temporais,
é provável que ao morrerem entrarão no purgatório, mas há também graus de purgatório. Né? Eis aqui, com toda claridade e nitidez, a doutrina católica sobre o purgatório, embora nem sempre se empregue materialmente esta palavra. A situação em que se encontravam as almas dos soldados caídos é precisamente a que nós designamos com a palavra purgatório, ou seja, um lugar ou estado onde se purificam as almas boas, mas não isentas de toda mancha, antes de entrar no céu, e às quais podemos ajudar com nossas orações e sufrágios. Então, o primeiro fundamento bíblico para afirmar a existência do purgatório. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 41 a 46. Mas vamos citar outros textos, outros dois textos. Vamos agora para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. E esse texto diz o seguinte: Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Então, o último fragmento do versículo 32 é o mais importante para a reflexão que ora nós fazemos. Quando nosso Senhor no Evangelho, veja, aqui é Cristo falando. Quando nosso Senhor no Evangelho diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo que há de vir, está pressuposto que certos pecados serão perdoados, quer neste mundo terreno, quer no mundo que há de vir, isto é, na eternidade. E, portanto, indiretamente, nosso Senhor está afirmando a existência do purgatório. E prescindindo aqui da explicação do que é o pecado contra o Espírito Santo, nós podemos, então, concluir desta passagem que certos pecados, que não é o pecado contra o Espírito Santo, certos pecados podem ser perdoados, remidos, quer neste mundo, esta vida terrena, quer no mundo que há de vir, por meio, então, do purgatório. O padre Antônio Rui Marim explica este texto dizendo o seguinte: a exegese católica tradicional tem visto nessas palavras de Jesus Cristo uma clara alusão ao purgatório, ao menos de uma maneira indireta. Porque, ao dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará nem neste mundo, nem no outro, deixa claramente entender que há outra classe de pecados que se perdoam, ao menos na outra vida. Mas, no outro mundo, não se dá perdão dos pecados no inferno, nem no céu, como é óbvio. Então, quer dizer, na eternidade, não se perdoa aqueles que estão no céu porque não precisam. Também não se perdoa aqueles que estão no inferno porque estão condenados para sempre, pelos séculos dos séculos. Isso é óbvio. Logo, tem que haver um outro lugar, um terceiro lugar ou estado, que é cabalmente o purgatório, no qual se obtém perdão, purificação de certos pecados. De outra maneira, não teriam sentido as palavras de Cristo, já que, como adverte sabiamente Santo Agostinho, não poderia dizer-se com inteira verdade que alguns pecados não se perdoam nem neste mundo nem no futuro, se não houvesse outros que pudessem ser perdoados, já que não neste, ao menos no outro mundo, não é? Na vida eterna. Este texto de Santo Agostinho, citado pelo padre Antônio Rui Marim, está na grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, livro 21, capítulo 24. É para lá que vamos agora.
Se tomarmos conosco este texto de Santo Agostinho, então, livro 21, capítulo 24, em dado momento, Santo Agostinho, então, dirá o seguinte, refletindo a partir deste texto do Evangelho que agora nós também aludimos. Diz Santo Agostinho, realmente, a oração da própria Igreja ou de outras pessoas piedosas por alguns defuntos é ouvida. Mas é ouvida a favor dos regenerados em Cristo, cuja vida corporal não foi tão desordenada que se considerem indignos de uma tal misericórdia, nem tão ordenada que da mesma misericórdia não tenham necessidade. Assim também, ressuscitados que sejam os mortos, não faltarão alguns a quem, depois das penas que sofrem as almas dos defuntos, se fará misericórdia, para que não sejam enviados para o fogo eterno, isto é, para o inferno. Com efeito, não se diria com verdade acerca de alguns que não se lhes perdoará nem neste século, nem no futuro, se não houvesse outros a quem se lhes perdoará no futuro século, na vida eterna, embora se lhes não perdoe neste. E Santo Agostinho segue, então, o texto. Bem, então, este trecho do Evangelho de Mateus 12, 31, 32, nos deixa entrever, ao menos indiretamente, a existência do purgatório. Nós passemos a uma última citação, um último fundamento bíblico da existência do purgatório, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. E este texto nos diz o seguinte: segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro constrói, mas cada qual veja bem como constrói. São Paulo está aqui discorrendo sobre a função dos pregadores do Evangelho. Versículo 11. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia a manifestará, pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Então, São Paulo está aqui descrevendo, com analogia, as obras dos cristãos. Então, o fundamento é Jesus Cristo, diz o versículo 11. Se então alguém constrói sobre este alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, o que significam as virtudes heróicas dos santos, ou se alguém constrói sobre esse fundamento com madeira, feno ou palha, que são obras menos perfeitas, são obras imperfeitas, daqueles que não alcançaram a santidade. Versículo 13. A obra de cada um se tornará manifesta, o dia a manifestará. Que dia? Dia do juízo. Pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Isto é, o juízo. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Então, se essa obra são de virtudes heróicas, qual ouro, prata, pedras preciosas, mediante o juízo, tais obras permanecerão e receberão a recompensa por causa disso, são santos. Versículo 15. Se a obra de alguém for queimada, então se alguém realizou obras, todavia imperfeitas, ele será punido, mas ele mesmo será salvo,
como que através do fogo, o fogo do purgatório, o sofrimento do purgatório que purificará estas almas antes delas ingressarem, então, no céu beatífico. O padre Antônio Rui Marim, também explicando estas palavras, nos dirá o seguinte: que estas faltas não sejam graves e merecedoras de pena eterna, está manifesto, dado que estas pessoas se salvarão. Então, São Paulo não está falando aqui da condenação ao inferno. Não é menos claro que semelhantes faltas receberão seu merecido castigo, mas por meio do fogo, fogo do purgatório. É também evidente que estes castigos serão temporários ou passageiros, porque depois entrarão no céu. Serão salvos. Por fim, estes castigos serão propriamente escatológicos, quer dizer, não serão castigos próprios desta vida terrena, mas castigos impostos por Deus no dia do Senhor, prévio ao juízo divino, que dará a cada um conforme suas obras. Destas afirmações de São Paulo se depreende uma conclusão. Logo, depois desta vida terrena, se dão castigos temporais impostos pelas faltas que não são graves. Os castigos escatológicos de que fala o apóstolo não são certamente. São Paulo não usa a palavra purgatório. Mas, do que ele afirma, não podemos nós concluir logicamente a existência do purgatório? O raciocínio de São Paulo se fundamenta nestes princípios. Primeiro, toda falta não expiada pela penitência recebe o seu merecido castigo da parte de Deus, de penas eternas pelas faltas graves, de penas temporais pelas faltas leves. Então Deus, justo juiz, irá punir as penas eternas pelas faltas graves serão punidas pelo inferno. As penas temporais, consequências das faltas leves, serão punidas com o purgatório. Segundo o princípio, que se chegamos ao fim antes de termos expiado estas faltas, receberemos o seu correspondente castigo. E pressupõe, além disso, São Paulo, no caso, o fato de que sobrevenha no fim pressupõe São Paulo que, se nós morrermos, se chegarmos ao final dessa vida terrena antes de termos expiado este castigo, nós sofreremos, então, as penas descritas como fogo. Então, o fogo do inferno será a pena dada por Deus àqueles que cometeram pecados mortais sem se arrependerem deles. Mas o fogo do purgatório será a pena dada por Deus àquelas almas que morreram na graça, porém, sem terem dado a Deus a satisfação pelos seus pecados, ou sem terem feito a reparação dos seus pecados, ou ainda morreram em pecados que não são graves, que nós chamamos de pecados veniais. Então, apresentamos aqui pelo menos 3 provas bíblicas, 3 fundamentos bíblicos, 3 citações das Sagradas Escrituras, que vêm então como provas da existência do purgatório. Passemos agora adiante e vamos citar as provas do magistério da Igreja acerca da existência do purgatório. E para fazermos isso, tomemos conosco o Denzinger e vamos citar aqui diversos pronunciamentos oficiais do magistério da Igreja acerca da existência do purgatório. Então vamos lá.
A primeira citação que nós faremos do Denzinger é do parágrafo 857. Aqui no parágrafo 857 do Denzinger, nós encontramos um texto extraído da quarta sessão do Concílio de Leão, um texto promulgado no dia 6 de julho de 1274. É uma carta do imperador Miguel ao Papa Gregório. Portanto, este texto foi promulgado sob o pontificado do Santo Padre Papa Gregório X, que governou a Igreja desde o dia 1º de setembro de 1271 até o dia 10 de janeiro de 1276. O texto que vamos ler é de 1274, promulgado no dia 6 de julho deste ano. É um texto da quarta sessão do Concílio de Leão. E esse texto diz o seguinte, é o parágrafo 857 do Denzinger. O magistério da Igreja afirma: as almas, pois, daqueles que, depois de terem recebido o santo batismo, jamais incorreram em nenhuma mancha de pecado, e também aquelas que, depois de terem contraído a mancha do pecado, segundo o que foi dito acima, foram purificadas, seja quando ainda nos seus corpos, nessa vida terrena, seja quando já despojadas deles, na vida eterna, no purgatório, depois da purificação, são logo recebidas no céu. Então, um dos primeiros textos em que o magistério da Igreja elabora de maneira objetiva, direta e clara a sua doutrina sobre o purgatório. É a primeira citação do Denzinger, o primeiro fundamento do magistério da Igreja que vamos citar. O segundo texto que nós iremos citar é um texto já visto por nós em aulas anteriores. É o parágrafo 1000 do Denzinger, no qual encontramos a Constituição Benedictus Deus, promulgada no dia 29 de janeiro de 1336, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Bento XII. O Papa Bento XII governou a Igreja desde o dia 20 de dezembro de 1334 até o dia 25 de abril de 1342. E esse texto diz o seguinte, é também um dos fundamentos do magistério da Igreja sobre a existência do purgatório. O texto diz na íntegra: com esta Constituição, que terá vigência perpétua, nós, em virtude da autoridade apostólica, definimos que, segundo a geral disposição de Deus, as almas de todos os santos que deixaram este mundo antes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e dos outros fiéis que morreram depois de terem recebido o santo batismo de Cristo, nos quais nada havia a purificar quando morreram, nem haverá se no futuro morrerem, ou, se neles tiver havido, ou houver alguma coisa a purificar e tiverem sido purificados depois de sua morte, ora, como são e onde são purificados depois de sua morte? No purgatório. Logo depois de sua morte e da purificação mencionada em relação aos que precisavam de tal purificação, mesmo antes de reassumir os seus corpos e antes do juízo universal, depois da ascensão do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no celeste paraíso. Quem? As almas dos santos e daqueles que precisavam de alguma purificação depois de terem sido purificados, não é? Ingressarão no céu. Então, aqui também nós temos um pronunciamento oficial do magistério da Igreja sobre a existência do purgatório. Mas passemos adiante. E a terceira citação que nós faremos agora é a citação
do parágrafo 1066 e 1067 do Denzinger sobre o purgatório. Esse texto ele foi extraído da carta Super Quibusdam, né? Sobre o primado da Sé Romana, um texto que foi promulgado no dia 29 de setembro de 1351, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Clemente VI. Tá bem? Então, Clemente VI governou a Igreja do dia 7 de maio de 1342 até o dia 6 de dezembro de 1352. O texto que vamos ler é do dia 29 de setembro de 1351, isto é, foi promulgado nesta data. Então, são questionamentos da Igreja Romana aos armênios sobre o primado da Sé de Roma, da Sé Romana. Então, o parágrafo 1066 sobre o purgatório diz: perguntamos, a Igreja Romana pergunta aos armênios, perguntamos se tens crido e crês que existe o purgatório, ao qual descem as almas daqueles que morreram na graça e ainda não cumpriram a satisfação dos seus pecados por uma penitência completa. Então a igreja tem consciência da existência do purgatório e tem consciência de que ao purgatório descem as almas que morreram na graça, mas ainda não cumpriram a satisfação pelos seus pecados por uma penitência completa. E o parágrafo seguinte, o 1067, diz: igualmente, perguntamos se tens crido e crês que elas são atormentadas pelo fogo por um certo tempo, ou seja, no purgatório há sofrimento, e que uma vez purificadas, mesmo antes do dia do juízo, chegam à verdadeira e eterna felicidade, que consiste na visão face a face de Deus e no amor. Então, quer dizer, no purgatório há fogo, isto é, há sofrimento que purifica, e que uma vez purificadas, mesmo antes do juízo final, do juízo universal, uma vez purificadas, essas almas ingressam no céu beatífico. É isso que diz, então, o texto. Muito bem. Além deste texto, vamos a outro, também do Magistério da Igreja. E o texto que vamos ler agora é o parágrafo 1304 do Denzinger. Esse texto é extraído da bula sobre a união com os gregos, Letentur Caeli. É um texto promulgado no dia 6 de julho de 1439. Esse texto foi promulgado debaixo do pontificado do Santo Padre, o Papa Eugênio IV, que governou a Igreja desde o dia 3 de março de 1431 até o dia 23 de fevereiro de 1447. O texto que vamos ler é de 1439. Foi promulgado, então, neste ano. O texto diz: igualmente, se os verdadeiros penitentes falecerem no amor de Deus, antes de ter satisfeito com frutos dignos de penitência o que cometeram ou deixaram de fazer, suas almas são purificadas depois da morte com as penas do purgatório. E para que recebam um alívio destas penas, ajudam-nos os sufrágios dos fiéis viventes, como o sacrifício da missa, as orações, as esmolas e as outras práticas de piedade que os fiéis costumam oferecer pelos outros fiéis, segundo as disposições da Igreja. Então, primeiro, o purgatório existe. Para lá vão os penitentes que morreram sem estarem completamente purificadas e se purificarão
das penas dos seus pecados, das penas temporais, no purgatório. Segundo, ajudam as almas que estão no purgatório nos sufrágios dos fiéis viventes. A missa, as orações, as obras de misericórdia corporais e espirituais oferecidas a Deus em sufrágio pelas almas do purgatório. É o que nos afirma então este texto. Nós passemos adiante e citemos ainda um outro texto do Magistério da Igreja, o parágrafo agora 1487 do Denzinger. É um dos anátemas contra Lutero. Este texto ele foi extraído da bula Exsurge Domine, que condena os erros de Martinho Lutero. Esse texto foi promulgado no dia 15 de junho de 1520, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Leão X. Leão X governou a Igreja desde o dia 11 de março de 1513 até o dia 1º de dezembro de 1521. O texto que vamos ler é de 1520. O parágrafo 1487 do Denzinger, que condena um dos erros de Lutero e diz: este é um dos erros de Lutero, que afirmou: o purgatório não pode ser provado mediante a Sagrada Escritura contida no cânon bíblico. Acabamos de ver que existem trechos da Sagrada Escritura que podem provar a existência do purgatório. Este é um erro de Lutero que foi condenado pela Igreja. Pois bem, passemos adiante. E citemos mais dois textos do Magistério da Igreja. Vamos agora para o parágrafo 1580. O parágrafo 1580 do Denzinger é um texto que foi extraído da sexta sessão do Concílio de Trento. São os cânones sobre a justificação. Este é um dos cânones, o cânon 30, sobre a justificação. A sexta sessão do Concílio Tridentino, do Concílio de Trento, deu-se sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Paulo III. E retornando aqui nas páginas do Denzinger, vamos perceber que o Santo Padre, o Papa Paulo III, governou a Igreja desde o dia 13 de outubro de 1534 até o dia 10 de novembro de 1549. Este texto que nós vamos ler é um texto que foi promulgado, segundo Denzinger, no dia 13 de janeiro de 1547. Decreto sobre a justificação, sexta sessão do Concílio Tridentino, o cânon 30 desta sexta sessão do Concílio Tridentino, mas o parágrafo 1580 do Denzinger diz o seguinte: se alguém disser que a qualquer pecador penitente, depois que recebeu a graça da justificação, é perdoada a culpa e cancelado o débito da pena eterna, de modo tal que não lhe fique débito algum de pena temporal para descontar neste mundo ou no futuro, no purgatório, antes que lhe sejam abertas as portas do reino dos céus, se alguém negar isso, seja anátema, seja excomungado. Então, é um dos anátemas do Concílio de Trento. Quer dizer, as penas temporais do pecado podem ser perdoadas, descontadas, quer neste mundo ou no mundo futuro, mediante o purgatório. E por fim, então, citemos o parágrafo 1820 do Denzinger. No parágrafo 1820 do Denzinger,
foi extraído da 25ª sessão do Concílio de Trento, promulgado, então, no dia 3 de dezembro de 1563, já sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Pio IV. Bem, então, Pio IV, se nós voltarmos aqui no Denzinger, veremos que Pio IV governou a Igreja desde o dia 25 de dezembro de 1559 até o dia 9 de dezembro de 1565. O texto que vamos ler agora é do dia 3 de dezembro de 1563, 25ª sessão do Concílio Tridentino, parágrafo 1820 do Denzinger, que diz: já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres, nos Sagrados Concílios e mais recentemente neste Sínodo Ecumênico, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar, isto é, a missa. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos sagrados concílios, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda parte. Nas pregações populares dirigidas ao povo rude, evitem-se as questões mais difíceis e sutis, que não levam à edificação e com as quais, geralmente, não se incrementa a piedade. Assim também não permitam que se divulguem e tratem pontos incertos ou que possam parecer falsos. Proibam ainda, como escândalo e estorvo para os fiéis, aquelas questões que dizem respeito à curiosidade ou à superstição ou têm sabor de lucro torpe. Então, o purgatório existe, que os bispos preguem aos fiéis para que sejam alimentados em sua fé. Então, eis aqui os principais textos do Magistério da Igreja em que se define a existência do purgatório. Pois bem, na aula de hoje, então, nós ficaremos por aqui. Na próxima aula, nós iremos analisar a razão teológica acerca da existência do purgatório e veremos também a sua natureza, as penas que existem no purgatório. Continuaremos os estudos acerca deste tema da escatologia intermediária. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e quero convidá-lo, então, para que juntos rezemos uma Ave Maria, consagrando nossa vida ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.